Olá, irmãos. Bom dia. Salmos, capítulo 96 e o versículo 9 diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. O que significa o termo beleza da sua santidade? Para começar, o que significa santidade? O que, na sua opinião, significa alguém santo? A palavra santo ou santificado significa normalmente separado, diferente, grifado ou frisado, algo que não é como os outros. Alguém santo é alguém que está não num outro patamar, mas num outro tipo de especificação, ou seja, tem características diferentes da maioria. Porque sim, hoje nós vemos, apesar de cada um ter suas preferências e ao mesmo tempo seus gostos, nós vemos que existe pessoas muito parecidas num sentido geral. Existem grupos até, quando se fala, por exemplo, de religião. Existe também grupos quando se fala de política, mas normalmente existe uma igualdade na questão geral das pessoas. Existem diferenças, é claro, e essa palavra igualdade muitas vezes é usada para a questão financeira, desigualdade e tal, não é mesmo? Mas a realidade é que o santo, ele é alguém completamente atípico à sociedade, ao tempo que ele vive, mas não é para pior, é para melhor. É claro que a palavra santo também, para muitas pessoas, significa aquele que não tem nenhum defeito ou não faz nada errado. Para seres humanos não é isso. Assim como a palavra perfeito não significa que não tem defeito, mas significa que é adequado. Como, por exemplo, um bebê quando nasce. O médico chama de perfeito, muitas vezes, não porque ele já tem cabelo e dente e já sabe andar e falar, mas porque não tem nenhum problema de saúde. Então é perfeito para essas condições. Dito isso, santidade. O que significa quando se fala principalmente de Deus? Porque esse termo beleza da sua santidade é referido a Deus. Vamos começar então de trás para frente quando se fala santidade, que a gente já até fez uma introdução até aqui. A santidade de Deus põe Ele sobre todos e qualquer que seja divindade. Não existe ninguém que eu e você possamos recorrer a não ser Deus. Tanto é que quando somos crianças e acontece alguma coisa, a gente já chama, né? Mãe. Normalmente a criança tem esse nome como a primeira coisa que ela recorre, não é mesmo? Mas depois que se cresce, normalmente o que a gente fala? Ai, meu Deus, não é mesmo? Mas o Deus da vida de muitas pessoas pode ser muitas coisas. Só que todos eles, e a Bíblia chega a dizer, para o costume da época, que deuses de prata, de bronze e até de madeira, eles são inúteis, eles não servem para nada. No entanto, Deus é santo, e a Bíblia fala, sede santos, como Deus é santo, porque significa que nós podemos ser únicos, diferentes. Deus fez todos com o mesmo valor,
mas fez pessoas completamente diferentes umas das outras, com as suas características e ao mesmo tempo com o seu valor e os seus talentos. Então, a santidade de Deus põe Ele como o único que nos ama e não nos cobra nada. Infelizmente, e é verdade isso, para conseguir muitas coisas no campo espiritual, por exemplo, para alguns deuses aí, entre aspas, as pessoas têm que fazer coisas para poder retribuir. Muitas pessoas têm que pagar, e às vezes até literalmente com dinheiro. Em outros casos, até mesmo cumprir alguns tipos de obrigações. Ou, em algumas igrejas mais modernas, trazer tudo o que você tem. Não é assim que Deus age, não é mesmo? Por isso, Ele é santo, Ele é diferente. Tá, mas e agora o termo beleza? Beleza da sua santidade. A beleza de Deus, sabe qual é? É que Ele é humilde. A humildade é a maior beleza que qualquer ser, que qualquer pessoa no céu ou na terra pode ter. Você entendeu? É o termo mais simples, mas que já começa sobre o que a gente está falando hoje, sobre o termo de hoje, sobre a pergunta. A beleza de Deus é que Ele se torna acessível a todos. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E quando ele fala a beleza da sua santidade, ele quer dizer que Deus se tornou acessível a ele, que era um grande pecador. As palavras dele, parafraseando até o apóstolo Paulo. Ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou numa versão mais nova da Bíblia, eu sou o pior. E Ele se aproxima de você, Ele se aproxima de mim. Eu quero dizer para você que, mesmo sendo perfeito, literalmente, em todos os sentidos da palavra, Ele se aproxima. Porque Jesus é Deus e Ele se aproximou, não é mesmo? Tanto que os fariseus se queixavam dele, dizendo: Ele come com publicanos e pecadores. Essa é a beleza da santidade. Tanto que Jesus, até mesmo pelos espíritos maus, era chamado de o Santo de Deus. Ele é único. Você pode procurar a ajuda de Deus, porque Ele está aí. A beleza dessa santidade é que ela santifica também o ser humano. É que Ele separa você, protege você, cuida dos seus filhos, cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus planos, cuida dos seus problemas, cuida da sua culpa, da sua dificuldade, da sua tristeza, da sua decepção. Deus cuida. Por isso, a beleza da sua santidade. A santidade de Deus não é o que Ele pode fazer, mas é quem Ele é. Mas é a sua própria essência. E isso faz dele o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele vai ajudar você também, então pode acreditar. Deus vai cuidar de você. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa noite, uma boa tarde,